Vamos lá, segunda de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Glória a Jesus. Eu vou ler até o verso de número 9, tá, irmãos? Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora, vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Pai querido, nós estamos ainda na Tua presença e precisamos que o Teu Santo Espírito comunique as Tuas revelações aos nossos corações. Pai, fala conosco, nós estamos aqui porque queremos ouvir a Tua voz. Revela a Tua vontade, Senhor, ao Teu povo, ministra aos nossos corações e nos abençoa com a Tua sabedoria. Assim nós oramos, Pai, e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, esta é a quarta semana consecutiva que nós estamos tratando sobre o tema o arrebatamento e a vida eterna. E eu comuniquei hoje um pouco mais cedo que nessa noite nós entraríamos no assunto do anticristo. Dentro desse grande tema que é o arrebatamento e a vida eterna, que é um tema maior ainda, nós temos eu vou chamar de entrave, uma complicação, uma pedra de tropeço no caminho, que é muito conhecida como o anticristo. Então, eu sei que algumas pessoas não sabiam que havia relação entre esses assuntos, mas sim, existe relação e eu vou mostrar isso aos irmãos. Bom, nas 3 primeiras semanas nós usamos a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses como base para a ministração. E eu lembro que eu me esforcei bastante no capítulo 4, a partir do verso 13, quando Paulo, para explicar o que vai acontecer com os mortos, também fala do arrebatamento dos vivos. E nós provamos aqui que uma única voz de comando, a voz de próprio Deus, o soar da sua trombeta, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles ao encontro do Senhor nos ares. Então, um comando só desencadeia 2 grandes eventos, que é a ressurreição dos mortos e também o arrebatamento dos vivos. Nós mostramos que há uma diferença significativa nesses 2 eventos, apesar de que eles acontecem praticamente no mesmo instante. A diferença temporal entre a ressurreição dos mortos e o arrebatamento dos vivos é de um átomo de segundo. A Bíblia fala num abrir e fechar de olhos. Essa é a diferença temporal. Então praticamente acontecem no mesmo momento, né? Mas são eventos distintos e nós mostramos isso. E por fim, nós mostramos que o requisito para entrar na vida eterna com Deus, seja pela porta da ressurreição dos mortos ou pela porta do arrebatamento dos vivos,
A condição mínima, a única condição que existe é ter o nome escrito no livro da vida, que foi o assunto da semana passada, tá? Então, terminamos aqui, quando dissemos da importância de termos o nome escrito no livro da vida. E se alguém aqui tem o nome no livro da vida, glorifique a Jesus e engrandeça o nome dele, porque ele que nos deu essa honra, esse privilégio. Aleluia. Bom, o apóstolo Paulo termina a sua carta aos Tessalonicenses falando de oração, orai sem cessar. Ele se despede de alguns irmãos, mas tempos depois ele escreve uma segunda carta. No primeiro capítulo dessa segunda carta, nós vamos ver o apóstolo Paulo saudando os irmãos, dando ali aquele boas-vindas através da sua carta, e podemos dizer que ele praticamente entra no real assunto que vai querer tratar aqui no capítulo 2. É aqui que ele realmente entra no tema da sua epístola, e eu quero que você mantenha a Bíblia aberta para entender, tá? Veja, ele diz: ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Veja, o apóstolo Paulo está fazendo um apelo, clamando pela atenção e pela confiabilidade dos irmãos, usando para isso os dois assuntos principais que ele aborda lá no capítulo 4, a vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele. Eu poderia aproveitar isso aqui para fazer o link com o que já comentei, dizendo: o Senhor vem e a gente vai, não é isso? Nos encontraremos com Ele nos ares. E quem participará dessa reunião? Eu já disse: os que morreram em Cristo e os que vivem nele serão arrebatados juntos ao encontro do Senhor nos ares. Então, o apóstolo Paulo está exatamente começando onde nós paramos. Ele está indo lá atrás, sobre aquele tema que nós tratamos lá, lembram? Da vinda do Senhor e da nossa reunião com Ele. Estão lembrados desse tema? É isso que ele está falando. Aos irmãos, sim, claro, estamos lembrados. E observe, Paulo vai falar uma outra coisa que também tem muito a ver com o que eu disse na primeira semana. Paulo disse que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Quem assistiu a primeira noite aqui, né, e quem não viu ainda tem como ver na internet, quem assistiu a primeira noite vai lembrar que eu disse aqui que a minha preocupação em tratar desse assunto durante essas semanas, ela surgiu quando eu percebi que um assunto tão fácil de acreditar, tão simples para a igreja, de um tempo para cá começou a ser questionado de novo. Gente que passou a vida inteira na igreja acreditando que ia ser arrebatado, hoje, por causa de meia dúzia de vídeos que estão espalhados pela internet, já não confiam mais se haverá ou se não haverá o arrebatamento. Já não confiam mais se o arrebatamento será ou não antes da grande tribulação. Já não tem esperança de participar do arrebatamento da igreja. Tudo isso por quê? Porque foram movidos do entendimento que possuíam. Foram movidos do entendimento. Eu queria chamar a atenção dos irmãos que o apóstolo Paulo diz assim, vamos ler a Bíblia: não vos movais facilmente do vosso entendimento. Porque o apóstolo Paulo, ele entende que o entendimento precisa estar em constante renovação, ok? Agora, que renovação é essa? Renovação que edifica, não renovação que destrói. Eu pensava, não penso mais o que eu pensava, e agora minha vida espiritual está destruída pelas novas coisas que eu penso. Não, isso não é de Deus. O que é de Deus? É encher a mente com as coisas que vêm de cima, é acrescentar conhecimento sobre Deus. Isso vem de Deus. Então Paulo até entende que você ser renovado no seu espírito, no seu entendimento, é uma coisa necessária para o crescimento espiritual. Só que estamos falando de gente que entendia, acreditava e confiava,
e agora não entende, não acredita e não confia. É disso que Paulo está se queixando. Então ele está dizendo: não vos movais facilmente do vosso entendimento. Leia comigo: nem vos perturbeis. Eu disse aqui que Paulo usou esses argumentos para nos consolar. Ele diz: consolem uns aos outros com essas palavras. Nem vos perturbeis. Prossiga: quer por espírito. E ele bota a letra minúscula, tá? Então alguém aí se dizendo profeta, ou trazendo uma revelação, ou uma nova mensagem, não se movam, quer por espírito, quer por palavra, né? E aí eu acho que ele está falando para aquelas pessoas que se dizem entendidas, que chegam com seus vernáculos, né? Com os especialistas dizem, ou frase que me dá raiva, eu tenho raiva dessa frase. Os especialistas dizem. Quem são esses especialistas? Você não ouve o nome. E são especialistas de quê? E quem disse que eles são especialistas? Nós temos que começar a questionar as coisas como os bereanos faziam. Tudo que os bereanos ouviam, inclusive dos apóstolos, eles chegavam em casa e conferiam na palavra para ver se aquilo estava correto. Então, quer um especialista? Esse especialista é o Espírito Santo de Deus, que fala comigo e com você através da santa palavra. Aleluia. Então ele está dizendo: não se deixem perturbar, não se movam do vosso entendimento, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como que de nós. E existem dois entendimentos aqui que são facilmente percebidos dentro desse argumento de Paulo. Numa outra tradução que eu quero apresentar aos irmãos, está escrito assim, ó: não vos deixem abalar, nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Não acreditem neles, nem mesmo que afirmem ter recebido uma visão espiritual, uma revelação ou uma carta supostamente enviada por nós. Então o apóstolo Paulo está deixando duas brechas aqui, tem duas deixas aqui na palavra dele. A primeira é a seguinte: alguém pode ter mandado uma outra carta dizendo que era de Paulo, ok? E nessa outra carta desconstruía aquilo que a primeira carta aos Tessalonicenses construiu. Então esse é o entendimento que eu posso ter. Paulo disse: não se deixe mover por essas cartas que dizem que são nossas, ok? Que alguém deve ter escrito uma outra carta para os irmãos de Tessalônica e assinou como se fosse de Paulo. Anátema, mentira, engodo. Então Paulo deixa claro: não se deixe enganar, está valendo aquilo que eu disse. E o que foi que eu disse? Que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles ao encontro do... É isso que está valendo. Ah, mas eu encontrei um documento, eu encontrei um estudo antigo de São Fulano de Tal. Não importa quem escreveu, fica com o que foi revelado da parte do Senhor. Quem morreu em Cristo ressuscitará primeiro, depois os vivos que estiverem em Cristo serão arrebatados. Fiquem com essa verdade, não se movam facilmente. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não se movam facilmente, é o que Paulo pede. Uma outra possibilidade é que alguém pode ter dito que aquela palavra de Paulo não era digna de confiança. Alguém pode ter falado isso: não leva fé, não dá crédito, esse negócio de ressurreição. Enfim, tentou tirar o crédito da carta que foi enviada. E Paulo está reafirmando o que já disse, para que a minha esperança não seja abalada. Vou dizer de novo: Paulo está reafirmando o que disse, para que a minha esperança não seja abalada. Se alguém quer ficar aqui para a grande tribulação, fique à vontade. Se alguém não quer ter esperança do arrebatamento, fique à vontade. Oh glória, eu sei em quem tenho crido e no que tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele grande dia. Aleluia. Para mim não tem dificuldade nenhuma de entender essas coisas, e é o que eu estou tentando explicar para os irmãos. Vou continuar lendo. Ninguém de maneira alguma vos engane,
porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E é aqui que essa carta começa a tratar de coisas novas, que não foram tratadas na primeira. E aí, irmãos, quanto tempo levou de uma carta para outra, pastor? Não sei dizer. Bote aí 5, 6 anos de uma carta para outra, tá? Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, mas o fato é que foi tempo suficiente entre uma e outra para o povo perder a esperança e Paulo perceber que é hora de renovar aquele entendimento. E agora o apóstolo Paulo está se valendo de que eles já possuem uma carta, já entenderam até aqui, e é hora de entender até ali, aleluia, de entender um pouco mais. E é simples desconfiar, pelo menos, que alguém deve ter dito assim: ué, ele não falou que a gente ia ser arrebatado? Cadê? Até agora não aconteceu. Se a primeira carta dele fosse verdade, a gente já tinha sido arrebatado. Alguém podia questionar assim: por que não fomos arrebatados ainda, se aquela carta era verdadeira? Por que não fomos arrebatados? Aí por essa questão é que Paulo tem que dizer: não vai acontecer o que foi prometido na outra carta, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Então o apóstolo Paulo está dizendo, e eu não vou ter tempo para entrar nessa profundidade hoje, mas nas próximas semanas vamos prosseguir com isso. O apóstolo Paulo está apresentando na sua carta o ministério do anticristo, que é conhecido, que é denunciado aqui como o homem do pecado. Olha que expressão horrorosa: como filho da perdição. Em outra tradução diz o iníquo. O cara personificou em si mesmo a figura da iniquidade. Ele é a mais perfeita referência sobre o que a Bíblia chama de iniquidade. Iniquidade é um estilo de vida totalmente voltado ao pecado. É quando o pecado para de doer na consciência do homem. É quando o pecado se torna o prazer do homem. Isso é iniquidade. E esse camarada aqui, que vai aparecer, que vai se apresentar, ele é chamado de iníquo. E por que ele é chamado de iníquo? Verso 4 explica: porque ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus e contra tudo que se adora. Então, nesse particular, irmãos, sobrou até para Buda, nesse particular sobrou para Confúcio, nesse particular sobrou até para os Exus, sobrou para os ídolos romanos. Nesse particular aqui, o anticristo vai se levantar até contra Maomé, vai se levantar contra Alá, contra os deuses do animismo, contra o Tupã dos índios tupi-guaranis. Ele vai se levantar contra tudo que recebe adoração. Aí você vai dizer assim: ué, por que é que o filho da iniquidade vai se levantar contra os objetos de idolatria, contra os deuses da idolatria? Porque os deuses da idolatria também recebem adoração. E sabe qual é o problema que pode acontecer dentro do plano do anticristo? Alguém que aprendeu a ser devoto de um Exu, de um ídolo, qualquer hora dessa pode perceber que ele é uma farsa, qualquer hora dessa pode perceber que ele não passa de um pedaço de pau, de um pedaço de pedra, e pode procurar pelo verdadeiro Deus. E eu não quero que eles encontrem o verdadeiro Deus. Então, para que ninguém que agora está envolvido na idolatria, que está oferecendo sacrifícios a deuses que não são deuses, para que essa pessoa não se converta e não entregue a vida ao Senhor, ele vai querer apagar da terra tudo quanto é coisa ou ser ou nome que se adora, para quem se presta a adoração. Essa é uma das suas estratégias. Então, tudo que se chama Deus, ele diz: estou contra. Tudo que é adorado, ele diz: estou contra.
Ele é adorado ele é contra tudo que é adorado, mas ele vai querer se assentar como se fosse Deus. E quando Paulo revela que ele vai querer ser tratado como se fosse Deus, a Bíblia chama um link com o que Isaías revela, com o que o Ezequiel revela, quando fala, por exemplo, do rei de Tiro, que dizia sobre si mesmo: eu sou Deus, e acima do monte santo de Deus me assento. Aí o Senhor diz para ele: não é Deus não, tu não passa de homem, tu tem coração de homem, tem boca de homem, e eu vou mostrar que você não passa de um homem. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então essa palavra aqui está chamando, ó, eu estou falando daquele cara lá, ó. Paulo está dizendo: eu estou falando daquele cara que disse assim para si mesmo: subirei acima das mais altas nuvens de Deus, e lá exaltarei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo. Está vendo? Então eu estou percebendo que não é um homem comum, não é um homem normal, porque Paulo está dizendo que esse homem é aquele de Isaías, aquele que Isaías disse: subirei acima das mais altas nuvens. Querubim ungido, tu eras querubim ungido, andavas entre as pedras alfogueadas de Deus, pela perfeição da tua formosura e pela multiplicação do teu comércio se corrompeu o teu interior. Paulo está dizendo: é esse cara aqui que eu estou denunciando, ele vai se revelar. A obra dele tem o mesmo impacto da obra de Satanás. Então não é Satanás, tá? Para quem pensa que é o próprio Satanás, não é, é um homem, e a Bíblia diz que é um homem, só que ele vai incorporar em si mesmo toda a malignidade que existe no próprio Satanás. Gente, deixa eu dizer um negócio: os homens, por piores que sejam, o homem mais cruel que você imaginar tem algum senso de amor dentro de si mesmo, e qualquer senso de amor tem origem em Deus, porque Deus é amor. Qualquer senso de amor. Alguém diz assim: Hitler não era tão maligno assim porque ele não teve coragem de matar a própria mãe. Não sei se é verdade, mas parece que teve uma cena em que ele tinha que matar a mãe e na hora ele perdeu a coragem. Por que ele perdeu a coragem de matar a mãe? Porque ainda tinha alguma coisa boa, é até difícil de dizer, ainda tinha alguma coisa boa dentro daquela criatura, tá? Agora esse aqui não, esse aqui tudo que ele vai fazer é na eficácia de Satanás, é no calibre de Satanás, é no mesmo timbre do diabo. Então se ele tiver mãe, ele não vai ter misericórdia nem a própria mãe. E outra coisa, ele receberá poder. A Bíblia diz que ele terá poder sobrenatural, ele vai poder operar sinais e prodígios, todos de mentira. Isso é bom que se destaque. Todos os sinais, todas as realizações dele serão, como a gente chama hoje em dia, fake news, uma farsa, um engano, ok? Tudo sinais e prodígios de mentira. A intenção dele é enganar todos os que perecem. Essa é a intenção dele, enganar todos os que perecem. Mas eu louvo a Deus pelo que está escrito aqui no verso 10, porque só estão na lista dos que perecem os que não receberam o amor da verdade para se salvarem. Porque se você recebeu o amor da verdade para se salvar, o diabo não vai conseguir te enganar, nem te levar para o caminho da perdição. Porque a Bíblia diz que ele, se possível, enganaria até os escolhidos. Mas quem entende que foi escolhido, desde o dia que levantou a mão para entregar a vida para Jesus, levante a mão comigo e dê um brado bonito de glória. Abra sua boca e glorifique o nome do Senhor nosso Deus. E quando esse tempo chegar, gente, quando esse momento chegar, Deus permitirá que o espírito do erro tenha sucesso. Deus permitirá, porque agora, Gabriel, agora o diabo mente e as pessoas, mesmo as ímpias, ficam naquela desconfiança, um negócio incomodando lá dentro. Mas vai chegar um momento em que ninguém vai desconfiar de mais nada, vão acreditar 100% no que ele diz. Em alguns segmentos da sociedade hoje em dia, me parece que já começou a acontecer isso. As pessoas acreditam em certos enganos
de forma cega, a coisa está horrorosa, mas a Bíblia diz que ele vai ter todo esse sucesso depois que aquele que o impede seja retirado. Volte comigo ao verso de número 7. Ele diz: porque o ministério da injustiça opera, somente a um que agora resiste, aleluia, até que do meio seja retirado. Então, esse ministério, irmãos, já está operando. O anticristo, eu não sei quem ele é, não sei. Eu poderia dizer um nome aqui de um primeiro-ministro europeu, que muita gente na internet associa ele com esse homem aqui, diz: é ele. Tem muitos vídeos acusando esse homem de ser o homem da iniquidade, o homem iníquo. Mas eu não vou ousar dizer o nome dele aqui, porque acredito que não seja ele. Acredito que não seja ele. E talvez mesmo que eu acreditasse, eu também não diria o seu nome, porque não nos importa assim. O que a Bíblia me deixa saber? O nome do anticristo? Não. O que a Bíblia me deixa saber? O ministério que ele realiza. E é nisso que Paulo se concentra. O ministério dele já está em operação. Eu vou dizer outra vez: o ministério do anticristo já está em operação. Os irmãos lembram que a Bíblia no Antigo Testamento mostra Jesus se manifestando em aparições teofânicas. Que nome feio é esse, pastor? Ele se personificou, se fez apresentar como homem algumas vezes no Antigo Testamento. Lembram disso? Lembram que através do seu espírito ele já operava no Antigo Testamento, mas ninguém sabia quem ele é. Percebiam os seus efeitos, percebiam a sua operação, o seu espírito agia, mas ele não tinha encarnado ainda. Ele não tinha encarnado ainda. Isaías revela: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Quer dizer, o menino foi gerado, mas o filho já existia, foi entregue. Então o Senhor Jesus Cristo já operava no Antigo Testamento, mas não tinha se feito carne ainda. E a Bíblia diz: o verbo que age desde a criação, oh glória, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então o verbo já estava em operação desde antes da fundação do mundo, mas ninguém tinha visto ele ainda, aleluia. Ninguém contemplou o seu rosto, ninguém tinha contemplado o seu rosto, ninguém. Mas um dia ele entrou no ventre da mulher. A Bíblia diz: e o verbo se fez carne, aleluia, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Você entendeu? Então Jesus primeiro agia pelo seu espírito e depois se manifestou em carne. Sabe o que é que o anticristo está fazendo? A mesma coisa. Ele age pelo seu espírito, pelo seu ministério, e depois se manifestará em carne. O mesmo processo, Joel. É por isso que Paulo está dizendo: é um homem, se preparem, porque o espírito dele já está em operação, o espírito dele já está agindo. Vamos à Bíblia, meus irmãos, capítulo 4 da primeira epístola de João. João diz: amados, capítulo 4 da primeira de João: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Prossiga, verso 3: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Vamos ver de quem ele é. Mas é o espírito de quem, gente? Do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. Olha que expressão: vocês já ouviram, vocês estão sabendo que ele vem, e eis que já está no mundo. Quem é que está no mundo? O anticristo? Não, o espírito dele.
O espírito dele já está no mundo. O texto é claro: filhinhos, sois de Deus, e já tendes vencido, e já os tendes vencido, porque, isso vale um glória, tá? Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo, o espírito do anticristo. Dará sobre andará candarábia. Oh glória, bendito seja o nome de Jesus. Então, meus irmãos, esse espírito já está em operação, e nós temos na Bíblia o tríplice ministério de Satanás, ok? João 8, acho que é 16, João 8, 16. Deixa eu ver aqui, para não falar bobagem. Não é 16 não. João 10, 16, né? Espera aí, veio na cabeça, vou ter que dizer agora. 10, espera aí, gente. Tá, eu vou achar daqui a pouco. O anticristo, o diabo, ele tem um tríplice ministério. E a Bíblia, 10:10, obrigado. Ele veio para roubar, matar e destruir. Aí alguém pode dizer: pastor, mas isso aí é o diabo, isso aí é Satanás. Nós estamos falando de uma outra pessoa, que é o anticristo, né? Mas você não leu comigo que o anticristo, ele vai operar na mesma eficácia de Satanás? Então, se Satanás rouba, mata e destrói, o que é que você acha que o espírito do anticristo está promovendo no mundo? Roubo, morte e destruição. Por quê? Porque foi para isso que eles têm manifestado o seu espírito, para roubar, para matar e para destruir. E eu tenho percebido, irmãos, que para conseguir o seu intento, Satanás usa 3 armas, que é a mentira, o medo e a opressão. Através dessas 3 armas, ele consegue roubar, consegue matar e consegue destruir. Mas tudo isso que ele faz, aleluia, é desfeito por um sopro da boca do nosso Deus. Porque para isso se manifestou Jesus, para desfazer as obras do diabo. As obras do diabo já estão aí, espalhadas pelo mundo, mas o poder do nome de Jesus Cristo é suficiente para desfazer as obras do diabo. Aleluia, glória a Deus. Volte comigo à segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, por favor. Glória a Deus. O apóstolo Paulo está preocupado com os crentes de Tessalônica, para que eles não parem de acreditar nessa realidade, e para isso ele alerta: antes que a promessa do arrebatamento aconteça, vocês perceberão a apostasia. E vocês vão perceber que o mundo se encaixou perfeitamente para receber o homem do pecado. Esse cenário que está sendo construído por Satanás é o maior indicativo que eu tenho que o tempo da igreja na terra terminou. É o cenário. Olha, chegamos num momento que, se o anticristo der um grito aí na mídia e reivindicar o trono das nações para si, eu acho que vão querer. Então essa preparação social para que o anticristo seja aceito sem grandes questionamentos é o maior indicativo que eu tenho que o tempo da igreja na terra terminou. Por que o senhor está dizendo isso? Bom, você leu comigo que isso vai acontecer depois que aquele que resiste for retirado. Então, o anticristo jamais conseguirá encaixar-se perfeitamente na sociedade com a igreja presente. Isso me arrepia, pastor Gil. Oh glória, pensar nisso me arrepia. Vou dizer de novo: o anticristo não consegue se encaixar na sociedade enquanto a igreja estiver presente.
Alá sobre erga. A igreja é para ele como uma cama de pregos. A igreja é para ele como um muro cheio de cacos de vidros. A igreja é para ele como um matagal de espinheiros. E ele querendo incorporar, ele querendo se fazer carne, ele querendo se declarar para o mundo, uma vontade louca de receber a adoração dos homens. E eu fico imaginando os demônios. E aí, quando é que o senhor vai? Quando é que o senhor vai se declarar? Quando é que o senhor vai requerer o trono da terra? E ele olha para templos como esse, aleluia. Ele olha para casas como a sua, ele olha para dentro de quartos como o seu, aleluia, que já te ouviu chorando na presença de Deus muitas vezes, e diz assim: quando esse povo sumir daqui, na Sérgia, talvez ele queira forçar a barra, porque ele não é daqueles de respeitar ninguém, ele quer forçar a barra, ele quer oprimir a igreja, a ponto da igreja querer desaparecer. Ele começa a forçar, mas de repente, sabe com quem que ele dá de cara? Ele dá de cara com um crente em jejum. E quando ele dá de cara com um crente em jejum, ele se arrebenta, porque Paulo diz: maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E ele não tem poder para implantar o seu regime de forma plena. Ele não tem poder, ele precisa tirar os crentes daqui. O problema é que ele não tem poder para isso, ele deve estar impaciente, porque Deus não levou a gente ainda. Olha, irmão, sinceramente, porque o diabo tem um plano de nos enganar, nos seduzir e nos arrancar para o seu lado. Como ele não consegue, qual é a próxima opção que ele tem? Tirar a gente daqui. Mata logo esse cidadão. Se eu não posso transformá-lo num ímpio, então que ele suma logo daqui. Se eu não posso convertê-lo num pecador, então eu vou matar esse miserável. E Jesus falou: não tenha medo de quem só pode matar o corpo, não. Oh, glória! Tenha medo não, tenha medo daquele que além de matar o corpo pode lançar a alma no inferno. Continue tendo temor de Deus. E com relação ao anticristo, pastor, o que é que eu faço? Você é a igreja, não é? Quem é a igreja aqui? Deixa eu ver. Oh, glória, quem é a igreja? Quem é a igreja? O que é que eu faço, pastor, como igreja? Resista. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir firme ao diabo, e ele fugirá de vós. Alá, sobre Anderacandarábia. Escute, as nações estão se dividindo, se polarizando. Irmãos, me dói dizer isso, mas é Bíblia. A Bíblia mostra que as nações serão divididas entre bodes e ovelhas. Existem nações que já aceitaram as regras do anticristo. Existem nações cuja igreja se corrompeu num nível tal, e por respeito aos irmãos que estão nessas nações, porque eles ainda existem, eu não vou citar o nome de algumas, mas algumas nações que agora estão debaixo do domínio de Satanás, há 40 anos atrás estavam vivendo um avivamento, mas começou uma brigalhada de um crente contra o outro, inveja, perseguição, começaram a calar os profetas, o círculo de oração foi desativado, disseram que jejuar não era de Deus, começaram com a mensagem maligna, dizendo: uma vez salvo, salvo para sempre. Aí o que aconteceu? A igreja se calou, o diabo veio e colocou o seu sistema, estabeleceu suas regras, e o pouco de igreja que sobra naquele lugar não tem força para reagir. O diabo estava quase fazendo a mesma coisa no Brasil, quando em 2013 essa igreja brasileira acordou. Os crentes começaram a ir para os picos do monte, começaram a orar de madrugada, começaram a clamar e dizer: Satanás, você não vai reinar nessa nação, o Senhor é o rei do Brasil, e convocaram o Senhor para assumir esse lugar. O que é que aconteceu? Satanás está batendo em retirada, está andando de marcha ré. Por quê? Porque a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir firme ao diabo, e ele fugirá de vós. E aí, mancota, eu vou ter que dizer um negócio para Satanás escutar de algum lugar: procure outro país, porque esse já é propriedade de Deus.
Oh glória, você concorda? Dê um brado de glória. Procure outro país, porque esse já é propriedade de Deus. Aleluia. Procure outra nação, porque essa aqui é aliada de Israel. Essa aqui está prevista para servir ao Cordeiro. Oriachuriacandarábia. Aleluia. Não, o Brasil rejeitou. O diabo disse: no meu governo é assim, as mães matam os seus filhos ainda no ventre. A igreja brasileira falou: pois aqui não vai ser assim não. Oh glória, aqui a mãe que não tiver filho vai evitar a prostituição, porque aqui engravidar vai ter que segurar o menino até o seu nascimento e vai criá-lo com amor. Nós vamos acolher essas mães e vamos ensinar a ela a palavra da verdade. Oh glória. Nas regras do diabo, quem peca nunca confessa. Quem peca esconde e morre envenenado com o seu próprio pecado. Mas a igreja brasileira começou a dizer: não, quem confessa e deixa alcançará a misericórdia. Aleluia. Na regra do diabo, a igreja briga contra a própria igreja. Na regra do diabo, A tem que brilhar mais do que B. Mas a igreja brasileira está dizendo assim: você é meu irmão e eu sou teu irmão. Vamos juntos ganhar esse lugar para o Senhor Jesus. Vamos ganhar a nação para o Senhor Jesus. Meus irmãos, eu lembro de um tempo que uma igreja dizia que era prima da outra, né? Você não deu a paz do Senhor para ele? Não, é da outra convenção, é meu primo. Eu lembro dessa época. Eu lembro na época que o assembleiano não via um batista como irmão, e vice-versa. Mas você já percebeu que essas barreiras acabaram? Já percebeu que isso foi desconstruído? E foi desconstruído como? Pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. E eu não sei se eu exagero no que eu vou dizer, mas até a barreira entre a igreja evangélica e alguns segmentos católicos também tem caído por terra. Eu tenho um parente católico que assiste mais pregação do que eu, compartilha mensagem, segue os nossos pastores. Foi isso. Servi com um sargento aqui no colégio militar aqui perto, que na minha visão ele era tão crente ou mais crente que eu, um homem de oração, não era devoto de ídolos, só reconhecia Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Aqui do lado a gente se reunia para orar junto, e eu vou dizer que não. Eu disse: major, tem uma garota ali com problema, o pai dela saiu de casa, ela está muito triste, as notas dela começaram a cair, e eu falei com ela, perguntei se ela não queria uma oração, e ela disse que quer, e eu falei que ia chamar o senhor, que o senhor é pastor, para a gente orar por ela. Pode ser? Tudo isso para dizer o quê? Diabo, você não vai mandar nesse país. Pode esquecer do Iapoque ao Chuí, pode esquecer, oh glória, do Atlântico até a Bolívia, pode esquecer a floresta amazônica e os pampas gaúchos, pode esquecer as praias cariocas e o Planalto Central, pode esquecer o estado de Goiás e o estado do Maranhão, pode esquecer, oh glória, porque o Brasil, aleluia, servirá o nosso. Quem concorda, dê um brado de glória. Essa nação ficará para sempre na presença de Deus. Agora, ele já opera, o Espírito dele está agindo. Se ele tiver liberdade, ele vai implantar não só o seu espírito, mas as suas regras, através do medo, da mentira e da opressão. Abra a sua Bíblia agora comigo, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Glória a Deus. Versículo 19. Para o anticristo não vencer a igreja, aqui está a regra. O que está escrito aí? Me ajude. Não extingais o espírito. Dá para ler o 20 também. Não desprezeis as profecias. Aqui está a regra para não se permitir vencer pelo anticristo. Porque se tem uma coisa
que não combina com o anticristo é crente cheio do Espírito Santo de Deus. Porque crente cheio do Espírito Santo de Deus tem uma temperatura que Satanás não suporta. Olha, irmão, isso foi uma frase pentecostal. Você podia ter dado um glória para Jesus, mas agora passou. Vamos lá, 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4 agora. Mesma epístola, capítulo 4. Verso 1 e 2, a Bíblia diz: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós e de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que, me ajude, continueis a progredir cada vez mais, porque bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Não combina, nada disso aqui combina com o anticristo. Ele tem que procurar outro endereço, porque no endereço onde os crentes possuem esse nível de preocupação, esse nível de zelo, o anticristo jamais vai se criar. Agora vamos à epístola de Judas, é aquela que fica antes de Apocalipse, a última antes de Apocalipse. Epístola de Judas, versículo de número 17. Eu não disse o capítulo porque só tem um. Diz assim: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, o modus operandi do anticristo. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Aleluia! E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tendes deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Oh glória! Observe aqui o desafio que Judas, não os Iscariotes, né? Judas está nos propondo. Eu já ouvi, já li para os irmãos que eu não posso extinguir o Espírito. Eu já ouvi e já li para os irmãos que eu devo me esforçar pela santidade, para não permitir o sucesso do anticristo em minha vida e em minha nação. Agora eu estou aprendendo mais uma lição. Qual é a lição? Apiedai-vos dos que estão duvidosos. Essa é a próxima lição, verso 22. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Tem gente com dificuldade de crer nessas coisas que estamos apresentando. Aí aí Judas manda você dar as costas para eles e dizer: problema é seu, você tem a mesma Bíblia que eu. Não, tenha misericórdia dessas pessoas, e dentro do que for possível, salve quem você puder salvar, arrebate eles do fogo, tenham por eles misericórdia, porque aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, vai apresentar a cada um de nós irrepreensível, com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus está dizendo: fechem comigo essa parceria. Aleluia, que parceria? Me ajudem a salvar quem ainda está perdido. Você consegue perceber em seu espírito
Estou falando do seu espírito, não estou falando do Espírito de Deus, não. No seu ânimo, você consegue perceber no seu espírito que o tempo da igreja na terra está terminando? Consegue? Então atenda esse apelo de Judas. Tenha misericórdia de quem anda duvidando, e arrebate do fogo quem ainda está perdido. E se prepare para ser honrado por Deus quando você chegar na eternidade. Quem está entendendo esse negócio, dê um brado bem bonito de glória para Jesus. Vamos voltar agora para terminar a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Glória a Deus. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Glória ao nome de Jesus. Verso de número 7, irmãos, por favor. Porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Na nova tradução da linguagem de hoje, ele chama isso de misteriosa maldade. Em outra tradução diz poder perverso. Ministério da injustiça é chamado de poder perverso, que já está no mundo. Já está no mundo. Lá em 1 João 4 nós mostramos, no versículo de número 3, que o apóstolo João diz que o Espírito dele já está no mundo, ele só falta se manifestar em carne. Essa passagem que lemos aqui é questionada por muitos teólogos. Eles dizem que a igreja não é este que resiste. Eles acreditam que a igreja estará por um tempo debaixo da autoridade do anticristo, porque ela não é essa resistência, ela não representa essa resistência contra Satanás, contra o anticristo. E por que eles não acreditam que estamos falando da igreja? Por que eles acreditam que não estamos falando da igreja? Bom, uma das explicações se apoia no fato de que muita coisa do anticristo ainda tem sucesso em nosso meio. Infelizmente, quem não consegue acreditar que a igreja é a resistência contra a manifestação do anticristo, deixa de acreditar, porque quando olha para a igreja, percebe na igreja coisas que são do caráter do anticristo. Por exemplo, você já ouviu falar de inveja dentro da igreja? Já ouviu falar? Já. A inveja é coisa do caráter de Deus ou coisa do caráter do anticristo? Coisa do caráter do anticristo. Vocês já ouviram falar que tem gente que rouba mesmo sendo da igreja? O roubo é coisa do caráter de Deus ou do caráter do anticristo? Você já ouviu falar de adultério no meio dos crentes? Que acontece adultério no meio dos crentes? Estamos estudando agora uma revista de escola dominical, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, e lá tem a história de um homem que traiu o próprio pai dele, se deitou com a própria esposa do pai, com a própria madrasta. Entendeu? Então, adultério dentro da igreja. Adultério é coisa do caráter de Deus ou coisa do caráter do anticristo? Coisa do caráter do anticristo. Então as pessoas que não acreditam que a igreja seja essa resistência, dizem, isso aqui não pode ser a igreja. Não pode, porque a igreja, ela
está infestada de coisas que fazem parte do caráter do anticristo. Então, como é que uma instituição tão cheia de coisas do caráter do anticristo pode oferecer resistência ao anticristo? Vamos lá. Para negar que aqui esteja falando da igreja, eu posso fazer uma outra pergunta: se não for a igreja, quem é? Alguém resiste o anticristo. Se não é a igreja, quem é que resiste? Me fala aí. O governador Wilson Witzel? O Bolsonaro? O PT que resiste? É isso aí? O PSL? O Supremo Tribunal Federal que resiste à chegada do anticristo? Se não for a igreja, alguém resiste. Alguém não deixa ele se manifestar. Quem é esse alguém? Quem é esse que, enquanto estiver aqui, resiste ao anticristo? Aí alguém fala assim: eu acho que é o Espírito de Deus, que um dia vai ser retirado. Me mostra na Bíblia qual é o versículo que diz que o Espírito será retirado. Não tem. Mas a Bíblia fala que a igreja vai ser retirada. Oh, glória! A igreja está e não estará. A igreja vive aqui, mas um dia viverá lá. Aleluia. A igreja está aqui, mas um dia se verá diante do Todo-Poderoso e passará a eternidade inteira com Ele. Então, se não é a igreja, me diga, quem é então? O Espírito de Deus não cola. Qualquer instituição humana não cola. Quem mais tem capacidade para ser essa resistência é a igreja. Mas o Senhor acabou de dizer que a igreja, dentro da igreja, tem muita coisa que faz parte do caráter do anticristo. Sim, eu disse. E o apóstolo João, na segunda carta que ele escreve, ele reconhece isso. Ele diz: filhinhos, é já a última hora. Vocês ouviram que o anticristo viria, e eu digo, ele já está entre vós. Olha a palavra que João está dizendo: o anticristo já está entre vós. Era para ele estar lá fora, pastor Jefferson. Era para o anticristo estar do outro lado da rua, do outro lado da cidade, enfiando a cara no fundo da lama da Baía de Guanabara, com medo de olhar na cara do cristão. Era para ele estar lá fora. Mas o apóstolo João está dizendo: ele está entre vós. Imagina você sentado ali tranquilinho, né? Entre você e o irmão tem uma cadeira vazia. De repente você sente uma fumaça preta se arrumando do seu lado. Você olha assim, e aquela fumaça preta falou assim: você não ouviu o pregador dizer que eu estou aqui no meio? Aí aquele grito: o sangue de Jesus tem poder, né? Mas é o que João está dizendo, ele já está no meio de vós. Olha, irmãos, todo pastor, ainda mais um pentecostal, ele gosta de dizer assim: o Espírito de Deus está entre nós. E eu consigo dizer, sabendo que sou verdadeiro, o Espírito de Deus está entre nós. Você pode sentir a presença dele nessa noite, aqui na igreja e também na sua casa. Você pode falar em outras línguas, adorar a Deus na beleza da sua santidade, porque o Espírito do Senhor está aqui. Só consegue chamar Deus de Pai quem estiver cheio do Espírito Santo. Só consegue glorificar a Deus quem está cheio do Espírito Santo. Só consegue reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus quem está cheio do Espírito Santo. Só admite que Jesus veio em carne quem está cheio do Espírito Santo. Então, se você é um dos tais, abre essa boca aí e glorifica o nome de Jesus. O Espírito de Deus está entre nós. Se ele está entre nós, não era para o Espírito de Anticristo também está. Não era, mas infelizmente ele está. Eu vou contar uma experiência rápida, praticamente pessoal. Não foi comigo, mas foi com uma pessoa que estava próxima a mim naquele culto. Alguém viu um demônio do lado de uma pessoa na igreja, tipo a ilustração que eu fiz. E quando a pessoa viu, ficou assustada. Falou: Satanás, que abuso é esse de entrar na casa de Deus? O que você está fazendo aqui, diabo? Ele fez assim para a pessoa que estava do lado dele: foi ela que me trouxe aqui. Eu vim com ela. Você está entendendo?
era para estar aqui apenas o Espírito Santo de Deus e os seus anjos, enchendo todo esse ambiente. Mas infelizmente o espírito do anticristo consegue entrar também. Através do que, pastor? Através da falha do nosso caráter. Mas isso não descredibiliza a igreja com uma resistência diante do anticristo. Por quê? Porque a igreja não sou apenas eu também sou igreja, mas a igreja não sou só eu. Aleluia. Vou repetir, eu também sou igreja, mas a igreja não sou só eu. Nós somos parte de um corpo, e às vezes tem um pedaço do corpo doente, e o vírus está ali, e a bactéria está ali, e o fungo está ali, está entendendo? Tem um pedaço do corpo adoecido. Aí você vai dizer assim para a bactéria: o que é que você está fazendo aí, miserável? Aí ela vai dizer assim: foi esse pedacinho aqui que deixou eu ficar. Mas se o corpo inteiro trabalhar, até naquele ponto enfermo, o mal vai ter que sair. Aleluia. Se a igreja parar de julgar, olha que mão nojenta, está toda cheia de ferida. Ei, mão saudável, em vez de criticar a mão nojenta, passa remédio nela. Oh glória, trata ela, cura ela, e ela vai ser tão limpa quanto você é. E o Deus que fez a igreja como um corpo será glorificado na obra que a gente realiza. Aleluia. Então preste atenção nisso. Ele disse: o espírito do anticristo está entre vós. E João explica, sabe por quê? Porque muitos se fizeram anticristos. Olha, aí ele põe no plural. Então ele está dizendo: alguns dos irmãos deixaram de ser irmão para se tornar anticristo. O que é anticristo? É alguém que luta contra aquilo que Cristo quer. Cristo disse: quem comigo não ajunta, espalha. Então, se alguém está resistindo à vontade de Cristo, ele está se fazendo um anticristo. Se alguém aqui dentro se faz anticristo, o espírito do anticristo se sentirá à vontade em nosso meio. Você entendeu? Se alguém aqui se faz contrário a Deus, e esse é um perigo que você não pode se permitir correr. Não lute contra as obras de Deus, não recalcite contra os aguilhões, não combata contra a vontade de Cristo, para não ser comparado a esse miserável aqui, ó, que Paulo denuncia. Então, se você se esforçar para continuar sendo obediente, temente, piedoso, santo, adorador, oh glória, um homem de oração, uma mulher de oração, o anticristo vai passar longe de você, e você jamais ganhará esse adjetivo. Porque sobre ti resplandecerá a glória do evangelho, e o Senhor te guardará de todo mal. Fique em pé comigo e dê um brado de glória. Eu não serei o anticristo, mas Deus cumprirá a sua vontade na minha vida. Aleluia. Glória ao nome do nosso Deus. Glória ao nome do nosso Deus. Meus irmãos, lá em Apocalipse 13, a partir do versículo 11, João escreve assim: vi subir da terra outra besta. Subiu de onde? Da terra. Alguém pensa assim: veio das profundezas. Não, senão ele diria profundeza da terra. Veio do pó. Essa veio da terra, do pó. Então estamos falando de um homem, porque o homem é do pó da terra. Estamos falando de um homem. Vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, mas falava como dragão. Perceba os símbolos que a Bíblia está usando: chifres como se fossem de cordeiro. O que é chifre, gente? É aquele negócio feio que o pessoal bota na cabeça dos demônios quando pintam? Não. Dentro da linguagem bíblica, chifre fala de força, fala de poder, tá? Então ele diz assim, ó: subiu com 2 chifres, mas falava como dragão. O poder dele procede da primeira besta. A primeira besta transfere poder para esta segunda, que veio da terra.
na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a quem, gente? A primeira besta. Então o filho da perdição tem como objetivo fazer com que as pessoas adorem a primeira besta, que ele vai dizer, a antiga serpente, aquela lá do Éden, tá? Cuja chaga mortal fora curada e fez grandes sinais. Vocês lembram quem foi que foi ferido com uma chaga mortal? Gênesis 3, versículo 16, a Bíblia diz assim, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Não é isso? Tu lhe ferirás o calcanhar, mas ela vai esmagar sua cabeça. Aí essa besta, a primeira, a serpente, o antigo, né, dragão, aquela do Éden, a chaga dela foi curada, e ela fez grandes sinais, de maneira que até fogo fez descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida de espada e vivia, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Me fale, o versículo 16 dá espaço para alguém não ser marcado? Está aí na tela? E faz que quantas pessoas? Todos, pobres, ricos, poderosos, né? Pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Meus irmãos, em nome de Jesus, eu sei que para um ensino mais teológico, eu precisaria de muito mais tempo, e mostrar muito mais textos, mas na minha opinião, tá? Eu já me dou como satisfeito pelo que li. Se quem ficar aqui debaixo do domínio da segunda besta, todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, todos receberão a marca da besta. Não é comigo que a Bíblia está falando, aqui não, porque ela já falou comigo lá atrás. Ela disse: os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles ao encontro do Senhor nos ares. E aí, Débora, o diabo vai ter a terra inteira à sua disposição. Eu me arrepio, me assusto. Ele vai ter a terra inteira à sua disposição. Imagina o diabo tentando fazer da sua filha uma prostituta. Não consegue, porque você é uma pessoa que ora. E o diabo vai dizer: o que eu quero não consigo fazer por causa desses crentes que não param de orar. Que nem alguns feiticeiros diziam antigamente: cuidado com esse povo que faz reza de pé para trás. O que é fazer reza de pé para trás? Gente que anda de joelho. Oh glória, cuidado com esse povo que faz reza de pé para trás. Por quê? Porque esse povo cria um problema terrível para o diabo. Esse povo tira a gente do inferno. Esse povo desfaz o poder do feitiço, do despacho. Às vezes eu estou passando para ir para casa e tem nas encruzilhadas um monte de despacho. Aí eu passo ali, levanto a minha mão, repreendo e vou para casa sossegado. Se era para matar alguém, não vai morrer. Se era para deixar alguém louca, não vai deixar.
Se era para acabar com a vida de alguma família, não vai ter sucesso, porque o crente passou e estragou. Gastaram rios de dinheiro e uma mão levantada desfaz tudo, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Pelo amor de Jesus Cristo, abra sua boca e glorifique o nome de Jesus. Enquanto eu estiver aqui, eu disse isso na segunda semana, Satanás não vai cantar de galo. Oh, meu irmão, abra a boca e glorifique ao Senhor. Enquanto eu estiver aqui, ele não vai poder matar, não vai poder roubar e nem vai destruir aquilo que Deus deixou debaixo do meu raio de influência, embaixo do meu círculo de amizade. A glória do Senhor não permitirá. Aleluia. Glória a Deus. Coloque a sua mão no coração, vamos falar com o Senhor. Eu quero que você se apresente a Deus. Eu acho que se você orar agora a Deus dizendo: Senhor, eu quero ser igreja, e como igreja eu quero o caráter de Cristo na minha vida e não o caráter do anticristo. Eu acho que vale a pena fazer essa oração agora. Eu sou igreja, e como igreja eu quero ter na minha vida o caráter de Cristo. Oh glória! Não o caráter de Satanás. Nuria, sérgia, inveja, joga para fora do coração, tira da sua vida. Mentira, tira da sua vida. Prostituição, tira da sua vida. Vícios, tira da sua vida. Não somos filhos da perdição, nós somos filhos da luz. Aleluia. Nós temos um nome no livro da vida, e quem tem o nome no livro da vida, até os demônios se sujeitam a ele. Abre essa boca e glorifique a Jesus. Calamande a sérgia. Se você tem o nome no livro da vida, você não tem por que temer o diabo. Os discípulos não sabiam que tinha o nome no livro da vida, mas sabiam que podiam pisar em serpentes e escorpiões. Voltaram animados: Senhor, em teu nome até os demônios se nos sujeitam. E Jesus disse: é verdade, eu vi Satanás caindo do céu como um raio. Eu vi Satanás sendo envergonhado enquanto vocês agiam em prol do Evangelho, enquanto vocês pregavam a minha palavra. Eu vi o diabo batendo em retirada, é a igreja entrando por uma porta e o diabo fugindo pela outra. Eu vi o diabo recuando diante da marcha da igreja. O Senhor Jesus garantiu: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Igreja avança, igreja marcha, igreja atropela Satanás. Em breve está prometido: o Deus de paz esmagará Satanás embaixo dos nossos pés. Abra a boca e glorifique a Jesus. Oh, glória em Deus, diz a Bíblia: faremos proezas, pois é Ele quem pisará os nossos inimigos. Então confie nessa palavra. Seja a igreja, avance e diga ao diabo: na minha casa não, na minha calçada não, no meu trabalho não, na minha família muito menos. Oh glória, estabeleça limites e diga: Satanás, essa área não é propriedade sua. O mundo jaz do maligno, mas a minha casa não é o mundo. A minha casa foi tirada para fora. A minha casa é a igreja. Aleluia. Então a igreja não jaz do maligno, a igreja vive em Cristo Jesus. A igreja está debaixo da autoridade do Senhor. Oh glória. Então, primeiro propósito da sua oração: eu quero ser igreja, e como igreja eu quero em mim o caráter de Cristo, não o caráter do diabo. E o segundo propósito de oração é: eu quero ser igreja, e como igreja eu quero o diabo bem longe de tudo que eu me envolver. No que eu me envolver, eu quero o diabo fora. Sobre Anterébia. Misilene sabe disso. Nós evangelizamos numa cidade lá em Sergipe, e o filho da mulher que nos cedeu a energia, ele era aleijado dos pés até a cabeça, todo torto. E numa oração que foi feita no final daquele trabalho, dentro da casa da irmã, uma irmã viu quando um vulto escuro saiu das costas do rapaz, que era todo aleijado,
e fugiu pelo quintal da casa. Mancota, quando o vulto saiu das costas do rapaz, o rapaz esticou o braço, esticou as pernas, o rosto dele se consertou. Eu não consegui nem saber que era a mesma pessoa, porque eu entrei atrasado, eu estava enrolando os fios, eu era o sonzeiro daquele grupo, e quando eu cheguei para participar da oração, o povo já estava chorando, agradecendo a Deus, e eu estou vendo um rapaz que eu não tinha visto, em pé, do lado de todo mundo. Aí a irmã Edilma perguntou: não está conhecendo ele não, meu irmão? Falei: não está conhecendo, é o filho da irmã. O rosto estava perfeito. Isso é igreja. Nós temos as nossas falhas, os nossos defeitos, mas hoje já vamos estar tratando com mais seriedade de tudo isso. Não quero o caráter do diabo na minha vida, eu quero o caráter de Cristo. Oh glória! E com o caráter de Cristo, não quero o diabo perto de mim. Não quero o diabo aonde eu entro, não quero o diabo aonde eu me envolvo. É eu entrando por uma porta e Satanás batendo em retirada pela outra. Oh glória! Vultos, principados, potestades, procurem outro ambiente. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh glória! Mão no coração, meu irmão. Põe a mão no coração e a outra levante ao céu e abra sua boca para falar com Deus agora. Aí na sua casa, ore também. Oh glória! Aí no seu sofá, fale com Deus também. É hora de entrar em batalha, é hora de entrar na presença de Deus, é hora de marchar, é hora de pisotear serpentes e escorpiões e toda a força do adversário, toda a força do maligno. O Senhor pelejará por nós. Oh glória! É Deus quem vai na frente, é Deus quem marcha na terra, é a igreja que avança e atropela Satanás. Abre essa boca, glorifica o nome. Todavia me alegrarei. Oh glória! Eu quero o caráter de Cristo na minha vida, Senhor. Eu quero o caráter de Cristo na minha vida, Senhor. Eu rejeito na minha vida tudo aquilo que faz parte do caráter de Satanás, tudo aquilo que faz parte do caráter do diabo. Eu rejeito na minha vida, Senhor. Na minha necessidade. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Eu me alegrarei, Senhor. Que a figueira, em nome de Jesus, e eu peço a tua misericórdia, que brote, que faça brotar em mim os frutos, oh glória, os frutos do caráter, Senhor, em nome de Jesus, oh glória, oh glória. Glorificado seja o nome de Jesus. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Deixa só os instrumentos um pouquinho. Irmãos, eu preciso fazer uma oração por vocês. E eu quero ser muito honesto. Eu não vou fazer essa oração porque me sinto melhor que ninguém aqui. Eu digo isso de coração aberto. Eu vou fazer essa oração porque o Espírito de Deus me instrui dessa forma, tá? Ninguém pode pensar em atropelar o diabo se ainda tem o caráter dele. Não dá. Ainda que o nome de Jesus faz toda a diferença mesmo para essas pessoas, é fundamental que você rejeite absolutamente tudo aquilo que faz parte da sua vida e ainda se associa ao caráter do diabo. Rejeitar mesmo, de verdade. Então, se você, quando olha para dentro de si mesmo, ou nos seus olhos, na frente do espelho,
Diz: fulano, ainda tem muita coisa em você que Deus precisa arrancar. Eu não gostaria que você saísse do seu lugar por bobagens. Se é uma bobagemzinha, não precisa sair do seu lugar. Eu quero orar por quem, quando se olha no espelho, diz: tem coisa séria dentro de mim que eu quero tratar no altar do Senhor, que eu não quero levar para casa, que eu quero deixar aqui, ó, no chão da misericórdia de Deus. Então, se for o seu caso, tá? Não sei quantas pessoas vão aceitar esse convite, mas eu queria que você saísse do seu lugar, viesse aqui à frente. Vou pedir para o Jefferson ajudar a organizar aqui, se for o caso. Mas se você entende que precisa sair daqui hoje liberto de alguma coisa que você sabe que não faz parte do caráter de Deus, e você entende, são coisas sérias, pastor, eu preciso de mudança, venha, pode vir. Você não está dizendo que é melhor ou pior que ninguém. Você está dizendo: eu não aceito continuar do jeito que eu estava. É só isso. Organiza para mim aí, tá? Glória a Deus. Isso, pode ser. É isso que você está dizendo. Eu não aceito continuar como eu estava. Se você está em casa, o pastor Gil pode conferir isso aí, ó. Se você está em casa participando desse culto pelo YouTube, coloca seu nome aí, não precisa dizer por quê. Coloca seu nome aí nos comentários. Você escreve seu nome, escreva o seu nome, não diga nada além do seu nome, escreva o seu nome, diga lá, fulano de tal, tá? Jean Max, coloca lá o seu nome, e o pastor Gil vai orar por você dali, enquanto eu oro pelos irmãos daqui. Glória ao nome de Jesus. O que é que essas pessoas estão dizendo aqui na frente? Estão dizendo: eu estou aqui porque eu quero mudança. Eu estou aqui porque eu quero voltar para casa transformado, diferente, tá? E eu quero orar por vocês agora. Eu queria que a igreja estendesse para cá as mãos. O pastor Jefferson vai nos ajudar, a pastora Misilene também. Glória ao nome de Jesus. Olha, eu sei que esse é um tempo complicado, tá? Mas eu disse de manhã que cristianismo é uma religião de contato. A Bíblia manda a gente se cumprimentar com ósculo santo, e a Bíblia também diz assim: porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, tá? Não se preocupe, os servos de Deus vão estar orando por você aí, impondo as mãos. Estão higienizados, estão ungidos, e o Senhor vai visitar cada um agora nesse lugar. Bendito seja o nome de Jesus, amor. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, eu quero orar pelos meus irmãos, Senhor, por estes que estão aqui e também pelos que estão em sua casa. Rejeitamos o caráter do diabo para abraçar o caráter de Cristo. A tua palavra chama isso de fruto do Espírito, Senhor. Fruto do Espírito. Eu peço que o Senhor visite os meus irmãos agora. E eu sei, meu Deus, que tudo aquilo que eles reconhecem, que fazem parte de comportamentos, atitudes, pensamentos, sentimentos que não procedem do coração de Deus, existem dentro deles, porque uma brecha foi dada lá atrás. Eu sei disso porque tenho também na minha vida essa mesma experiência. Mas agora, meu Deus, eu clamo por tua misericórdia. Oh glória, o Senhor disse que o espírito do anticristo estava em nós, mas o Senhor nos chamou de filhinhos. O Senhor disse: a palavra de Deus está em vós e tendes vencido o maligno. E é isso que eu peço agora, Senhor, que o caráter do diabo seja derrotado agora, no coração, na vida, nos sentimentos, nos pensamentos de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora o caráter, o fruto da iniquidade,
o fruto do pecado, o fruto da mentira, o fruto da vaidade, o fruto da soberba, rejeitamos agora, expulsamos agora, em nome de Jesus. Que haja libertação, Senhor, para a glória do teu nome. Recebe, Senhor, esse gesto, essa súplica que o teu povo faz agora por misericórdia, aqui e nos lares, nas casas. Visita agora, Senhor, os teus servos e faz milagre por cada um deles. Que eles percebam, meu Senhor, que as reações vão passar a ser outras. Que eles percebam que os pensamentos serão santificados. Que eles percebam, meu Senhor, que receberam hoje força da parte do teu Santo Espírito, força para resistir ao diabo e ver ele fugindo de nós. Em nome de Jesus, meu Deus, eu abençoo os meus irmãos e já te agradeço, Pai. Amém.